Salve, meu povo! E aí, tudo na paz com vocês? Meu nome é Vitor Santos, sou historiador, professor e pesquisador. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o continente africano e sua diversidade de povos. Mas antes eu já quero pedir para você deixar o seu gostei ou não gostei nesse vídeo, também se inscrever e ativar o sininho das notificações para todas as vezes que nós postarmos vídeo aqui no nosso canal você receber aí no seu dispositivo. Beleza? Então é isso. Solta a batida aí, compadre! É bom lembrar para vocês que esse vídeo aqui é um vídeo de caráter introdutório. Então, a gente vai falar sobre muitas coisas, mas não de forma específica. A gente vai falar de uma forma muito geral. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode procurar saber mais especificamente sobre cada uma dessas regiões que nós vamos falar aqui sobre África. De início, é logo importante a gente compreender que os rios são, para aquele continente, um dos principais meios de comunicação. A gente está falando de um continente gigantesco. Então nós temos rios como o Nilo, Senegal, o Gâmbia, o Volta, o Níger, o Kwanza, o Limpopo e o Zambeze. Todos esses rios são rios que cortam o continente africano e são muito importantes para a comunicação entre esses povos. E aí eu já quero te fazer uma pergunta. Quais são as imagens, geralmente, que nós vemos sobre a África? Geralmente a gente vê sobre animais, o deserto. Exatamente. Geralmente quando nós vemos coisas relacionadas à África, principalmente na televisão e nas mídias, nós sempre vemos falar sobre o deserto, sobre a savana, mas poucas vezes nós vemos conteúdos que afirmam a diversidade que existe. Então nós vemos coisas que falam só sobre a savana ou só sobre o deserto. É muito importante a gente compreender que dentro do continente africano existe uma variedade muito grande de vegetação. Por exemplo, florestas, savanas, estepes, vegetação mediterrânea, desertos e oásis. Essas são as principais vegetações que existem ali dentro do continente africano. E aí eu vou te fazer outra pergunta. Na escola, quando nós ouvimos falar sobre o continente africano, geralmente é sobre qual região que nós ouvimos falar? Geralmente a gente vê sobre a civilização egípcia. Pois é. Mas a África ela não se resume ao Egito. É lógico que o Egito tem uma importância muito grande dentro do contexto da história do continente africano. Justamente porque essa é a região onde nós temos acesso a informações históricas mais antigas. Porque foi ali que sobreviveu uma civilização que durou mais de 2000 anos. Então é muito comum, por conta dessa importância muito grande que o Egito teve para o continente africano, a gente só ouvir falar sobre o Egito. E aí eu já te faço outra pergunta. Quais são os cultos religiosos que nós geralmente ligamos ao continente africano? O candomblé. Pois é, mas o candomblé não é uma religião africana. O candomblé é uma religião brasileira, é uma religião de matriz africana. Então, além do culto aos orixás que existe em África, também existiram outras religiões. E essas religiões elas tiveram uma influência muito grande para a questão da ocupação do continente africano. Então essa região da África Nilote, que é banhada pelo rio Nilo, nós temos uma influência muito grande, por exemplo, do cristianismo. As civilizações da Núbia, de Meroé, da Etiópia. O islamismo ele teve uma influência e tem até hoje sobre a região do norte da África. Quando falamos em comércio em África, no que nós pensamos logo? No contrabando dos africanos que foram escravizados. Exatamente. Só que o comércio em África não está voltado para os escravizados, né? Os escravizados foram uma das, digamos assim, mercadorias que foram comercializadas dentro do continente africano. E aí por que eu estou falando isso? Porque justamente essa região do norte da África, o comércio foi muito importante, tanto para a formação dos impérios, quanto também para a expansão do islamismo. Então o Islã ele teve uma influência muito grande dentro desses dois contextos, dentro dessa região que a gente chama de região saariana do continente africano. Uma outra região também que a gente precisa compreender é a região entre o Saara e o Atlântico, que foi habitada por vários povos diferentes entre si, que viviam ali nas savanas e nas florestas. E aí esses povos eles tiveram uma influência muito menor tanto do cristianismo quanto do islamismo. Nessa região existiam várias sociedades que tinham suas características parecidas e outras diferentes também, e que eram todas, digamos assim, sociedades interligadas
pela Ifé. A Ifé era uma chamada cidade-mãe dessas sociedades. Eram chamadas de Yorubalândia. Na África Central nós temos ali os povos bantus, que eram povos agricultores e que dominavam a metalurgia. Ao tempo que esses povos bantus eles foram ocupando aquela região ali central de África, eles foram expulsando os povos que viviam ali, que eram povos caçadores e coletores. Esses povos caçadores e coletores, eles acabaram indo para o sul do continente. Na parte sul ficam esses povos que eram povos nômades. Com o passar do tempo, né, com essa expulsão e também com a influência ali dos bantus, eles acabaram dominando a técnica do pastoreio, se fixando nessa região sul da África. Temos também ali na parte sul-oriental e centro-oriental também povos que fazem parte do eixo linguístico banto. Eles tiveram uma influência muito maior dos árabes, principalmente por conta de se encontrarem numa região em que se tinha um contato muito grande com o Oriente Médio, tanto por conta da proximidade quanto também pelas atividades comerciais. Esse vídeo ele faz a gente ter um pouquinho dessa noção da variedade de povos que existem em África. Não é porque é todo mundo preto que todos os povos africanos são iguais, são a mesma coisa, falam a mesma língua, têm a mesma crença. E isso é um estereótipo que foi criado sobre África para justificar a escravização dos africanos, o neocolonialismo, os roubos que são feitos até hoje em África. É importante que a gente tenha essa noção de que ali existe uma variedade muito grande de culturas, de crenças, de formas de viver, de modos de viver, enfim. Aproveito para pedir aqui o comentário de vocês, se você gostou ou não gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí. Também curte o vídeo, compartilha se você gostar, se inscreve no canal. Nossas redes sociais estão aí na descrição, acompanhe nossas redes sociais, nosso apoia-se também se você quiser colaborar com o nosso trabalho. Se cuidem e até a próxima. Tchau!